Além do mais, Cláudio continuou, agora andando pela cozinha como um advogado fazendo sua defesa final. Mesmo que por um milagre você passasse no vestibular, o que é ridículo, mas vamos fingir que é possível, como é que você ia sustentar a casa durante 6 anos de faculdade? Medicina é período integral, você não pode trabalhar. Minha garganta estava fechada. As palavras que eu queria dizer, que eu era inteligente, que sempre fui boa aluna, que merecia uma chance, simplesmente não saíam. Marina, escuta o que eu vou te falar como seu marido e como alguém que te conhece há 15 anos. Cláudio puxou uma cadeira e sentou na minha frente, segurando minhas mãos com uma gentileza falsa que me deu arrepios. Você é uma boa pessoa, é uma boa mãe, é uma esposa dedicada, mas você não é médica, nunca foi, nunca vai ser. E sabe por quê? Porque você não tem o perfil. Medicina não é para qualquer um, é para gente que nasceu para isso, que tem estrutura, que tem capacidade de sacrifício. Eu tenho capacidade de sacrifício, murmurei. Tem? Então por que você nunca tentou melhorar de emprego? Por que nunca fez um curso técnico? Por que fica nessa vida morna, reclamando, mas nunca faz nada para mudar? A última pergunta foi como uma facada. Porque eu sabia a resposta, mas não podia falar. Porque você me convenceu de que eu era incapaz. Porque toda vez que eu sugeria alguma mudança, você encontrava 1000 motivos para que eu desistisse. Porque você gosta de me ver pequena. Marina, para com isso. Ele levantou, pegou os folhetos da mesa e os jogou no lixo. Você é uma perdedora que fica sonhando ao invés de viver a realidade. Aceita que sua vida é essa e para de encher minha paciência. Perdedora. A palavra ficou ecoando no ar da cozinha mesmo depois que ele saiu batendo a porta, me deixando sozinha com minhas lágrimas e com o som do meu sonho sendo jogado no lixo junto com aqueles folhetos coloridos. 3 anos depois. O divórcio foi como uma cirurgia sem anestesia, doloroso, mas necessário. Cláudio havia saído de casa depois de uma briga épica em que ele me chamou de peso morto e eu finalmente encontrei coragem de dizer que eu estava cansada de ser tratada como lixo. Sofia tinha 10 anos quando assinamos os papéis. Ele ficou com o carro e a TV. Eu fiquei com as dívidas e uma filha para criar sozinha. Era terça-feira, 2 da madrugada, e eu estava limpando o chão do posto de gasolina onde trabalhava no turno da noite. Meu segundo emprego. Durante o dia continuava no supermercado. 16 horas por dia para conseguir pagar o aluguel de um apartamento minúsculo no Itaim Paulista e dar um mínimo de dignidade para Sofia. Meus joelhos doíam contra o piso frio enquanto eu esfregava a mancha de óleo próxima à bomba 2. Minha coluna latejava, minhas mãos estavam ressecadas de tanto produto de limpeza e eu sentia como se o meu corpo estivesse desmoronando por dentro. Aos 33 anos, eu parecia ter 60. Com licença, moça. Levantei a cabeça, um homem de terno, provavelmente voltando de alguma festa, me olhava com impaciência. O banheiro está fechado? Não, senhor, é só empurrar a porta. Ele passou por mim como se eu fosse invisível, sem um obrigada, sem um por favor. Para ele, eu era apenas parte do cenário noturno, mais uma pessoa que limpava a sujeira dos outros para que o mundo dele continuasse funcionando perfeitamente. Quando terminei o turno às 6 da manhã, peguei 2 ônibus para chegar em casa. Sofia já estava acordada, tomando café com leite morno e pão com margarina, o café da manhã que eu havia deixado preparado antes de sair para o segundo emprego. Mãe, você tá com cara de cansada. Tô bem, amor. Como foi na escola ontem? A professora perguntou qual é a profissão dos nossos pais para um trabalho. Sofia mexeu no pão, sem me olhar nos olhos. Eu disse que meu pai trabalha numa loja e que a minha mãe é... É o quê, filha? Eu não sabia o que dizer. Você trabalha no supermercado e no posto. Mas isso não é profissão, né? Profissão é tipo médico, professor, engenheiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia não estava sendo cruel. Ela era apenas uma criança de 10 anos tentando entender o mundo. Mas as palavras inocentes cortaram mais fundo do que todas as humilhações de Cláudio. Mãe, ela continuou ainda brincando com o pão.
Você sempre disse que quando era pequena queria ser médica. Por que você nunca tentou? O ferro de passar roupa chiava contra o tecido preto da beca, liberando pequenas nuvens de vapor que subiam em direção ao teto descascado do meu apartamento de 2 quartos na zona leste de São Paulo. Era 6 da manhã de uma sexta-feira de dezembro de 2018 e minhas mãos tremiam, não pelo peso do ferro, mas pelo peso de tudo o que aquele momento representava. Hoje eu me formaria em medicina. Aos 40 anos, depois de 6 anos de noites sem dormir, empregos duplos e uma jornada que muitos chamaram de impossível, eu finalmente vestiria aquela beca e receberia o diploma que Cláudio jurava que eu nunca conseguiria. Perdedora. A palavra ecoou na minha mente como um tiro, tão nítida quanto naquele dia terrível de 10 anos atrás. Minha mão parou no ar, o ferro suspenso sobre a gola da beca, enquanto a lembrança me atingia como uma onda gelada. O celular vibrou na mesa da cozinha, me arrancando daquele buraco negro de memórias. Era uma mensagem de Sofia. Mãe, hoje é o seu dia, você vai arrasar, te amo mais que tudo. Minha filha, agora com 17 anos, estava passando uns dias na casa da minha irmã em Campinas para poder acompanhar a formatura à tarde. Ela havia crescido vendo-me estudar anatomia na mesa da cozinha enquanto preparava seu jantar, me visto decorar fórmulas químicas durante os comerciais da novela. Acompanhou cada lágrima de frustração e cada vitória pequena ao longo dessa jornada impossível. Sorri, guardando o telefone, e voltei a alisar a beca. O tecido estava impecável agora, preto e solene, esperando para vestir o corpo de uma mulher que a sociedade havia tentado convencer de que era velha demais, sem jeito para estudar e destinada à mediocridade. Caminhei até o espelho do banheiro, o mesmo espelho rachado que eu havia olhado milhares de vezes durante esses anos, perguntando-me se seria forte o suficiente para continuar. Hoje, pela primeira vez, a mulher que me olhava de volta não era a Marina insegura e derrotada que Cláudio havia moldado. Era a doutora Marina Alves. Mas a voz dele ainda sussurrava no fundo da minha mente. Você nunca vai conseguir, Marina. Você não tem disciplina. Você não tem inteligência. Você é uma perdedora. Hoje, eu provaria que ele estava errado. 10 anos antes. Você tá maluca, Marina? Completamente maluca. Cláudio me olhava da porta da cozinha como se eu fosse uma criança que havia quebrado algo valioso. Na mesa à nossa frente estavam espalhados os folhetos dos cursinhos pré-vestibular que eu havia pego escondido durante meu horário de almoço no supermercado onde eu trabalhava como operadora de caixa. Eu só disse que quero tentar o vestibular para medicina, murmurei, tentando manter a voz firme, mas por dentro já sentia a coragem se esvaindo como areia entre os dedos. Medicina? Ele riu, um som áspero que cortou o ar da nossa cozinha pequena. Marina, você tem 30 anos. 30! Você vai competir com crianças de 18 anos que estudaram a vida inteira em colégios particulares, que têm pais médicos, que falam inglês fluente. E você? Você mal terminou o ensino médio. Cada palavra era como um soco no estômago. Eu havia terminado o ensino médio, sim, mas aos 23 anos, através do supletivo, porque havia abandonado os estudos aos 16 para casar com ele. Havia sido meu príncipe encantado naquela época, 5 anos mais velho, com um emprego fixo como vendedor numa loja de materiais de construção, prometendo-me uma vida melhor longe da pobreza da minha família em Poços de Caldas. Cláudio, eu sempre sonhei em ser médica, desde criança. Talvez agora seja a hora. A hora? Interrompeu, caminhando até onde eu estava sentada e apoiando as mãos na mesa, inclinando o rosto próximo ao meu. Marina, você trabalha 10 horas por dia no caixa, chega em casa morta de cansado, mal consegue ajudar Sofia com a lição de casa. Como é que você vai estudar para vestibular? Com que dinheiro? Com que tempo? Eu podia tentar estudar de madrugada ou... De madrugada? Marina, acorda para a vida. Você não é adolescente mais. Você tem responsabilidades. Nós temos contas para pagar. A Sofia precisa de uma mãe presente, não de uma sonhadora que vive com a cabeça nas nuvens. Peguei um dos folhetos, Curso Preparatório Anglo, dizia em vermelho, e apertei entre as mãos.
Eu podia fazer um cursinho noturno, tem uns mais baratos. Baratos? Cláudio riu de novo, endireitando o corpo e cruzando os braços. Marina, você sabe quanto ganha por mês? R$ 1.200. Sabe quanto custa esse cursinho barato? R$ 400 mensais. Sem contar material, sem contar que você ia ter que reduzir a sua carga horária no trabalho. Faz as contas. Eu sabia que as contas não fechavam. Claro que sabia. Mas desde criança eu sonhava em usar um jaleco branco, em salvar vidas, em ser alguém importante. Durante os 10 anos do nosso casamento, esse sonho havia se escondido em algum canto escuro da minha alma, mas recentemente tinha começado a despertar de novo. Talvez fosse porque a Sofia, agora com 17 anos, me havia perguntado uma semana antes: Mãe, qual é o seu sonho? Eu não soube responder a pergunta que eu temia. A pergunta que eu fazia para mim mesma toda noite quando chegava em casa destruída, toda manhã quando me olhava no espelho e via uma mulher que havia desistido de si mesma. É complicado, Sofia. A vida às vezes... Mas por que você não tenta agora? Por que eu não tentava agora? Porque era impossível. Porque eu era velha demais, porque não tinha dinheiro, porque não tinha tempo, porque não tinha capacidade, porque todo mundo me dizia que eu era uma perdedora. Mas olhando para minha filha naquele momento, vendo a curiosidade genuína em seus olhos, eu percebi algo que me atingiu como um raio. Sofia estava crescendo, vendo a mãe dela como alguém que havia desistido dos próprios sonhos. Ela estava aprendendo que mulheres como nós não mereciam mais que empregos de sobrevivência. Sabe de uma coisa, Sofia? Sentei ao lado dela na mesa da cozinha. Talvez eu devesse tentar sim. Sério? Seus olhos brilharam. Sério? Não vai ser fácil. Na verdade, vai ser a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Mas talvez seja a hora de parar de aceitar que minha vida é só isso. Naquela manhã, depois que Sofia saiu para a escola, eu me sentei no computador da Lan House da esquina e pesquisei sobre vestibular, sobre cursinhos, sobre possibilidades. Pela primeira vez em 3 anos, senti uma faísca de esperança acender no meu peito. Cláudio havia me chamado de perdedora. O mundo havia me tratado como invisível, mas minha filha havia me feito a pergunta certa na hora certa. Por que eu não tentava? Talvez fosse tarde demais, talvez fosse impossível, mas pela primeira vez em muito tempo eu estava disposta a descobrir. Marina não sabia naquele momento, mas aquela conversa na mesa da cozinha seria o primeiro passo de uma jornada que a levaria 7 anos depois até a beca preta que ela estava passando naquela manhã de formatura. O eco da palavra perdedora ainda ressoava em sua mente, mas agora ela tinha uma resposta. Marina, você está estudando de novo? Levantei os olhos do livro de biologia que estava lendo durante minha pausa de 15 minutos no supermercado. Vera, minha colega de trabalho há 5 anos, me olhava com aquela expressão que eu já conhecia bem, mistura de curiosidade e piedade. Tô sim, respondi, marcando a página sobre sistema circulatório. Mas estudando o quê? Não me diga que você ainda está com essa ideia maluca de fazer faculdade. Era março de 2012. Havia se passado 6 meses desde aquela conversa com Sofia que mudou minha vida e eu estava no 2º mês do cursinho pré-vestibular. 3 noites por semana, das 19h30 às 22h30, eu pegava 2 ônibus para chegar até a escola no centro de São Paulo, onde funcionava o curso mais barato que consegui encontrar. Medicina. Respondi baixinho, sabendo qual seria a reação. Vera quase engasgou com o café que estava tomando. Medicina? Marina, pelo amor de Deus, você tem 34 anos. E daí? E daí? Ela se sentou ao meu lado na mesa de plástico da sala de descanso. Marina, medicina é para jovem, para gente rica, para gente que estudou a vida inteira em colégio particular. Você realmente acha que vai conseguir competir com meninos de 18 anos que têm pai médico? As mesmas palavras de Cláudio, apenas numa voz feminina. Fechei o livro e respirei fundo. Vera, talvez eu não consiga mesmo. Talvez você esteja certa. Mas eu preciso tentar. Se eu não tentar, vou passar o resto da vida me perguntando, e se? Mas Marina, seja realista.
Você trabalha 12 horas por dia, tem uma filha para criar sozinha, mal sobra dinheiro no final do mês. Como é que você vai sustentar 6 anos de faculdade? Eu não sei, admiti, mas primeiro eu preciso passar no vestibular. Depois a gente vê. Vera balançou a cabeça e se levantou. Tá bom, Marina. Boa sorte, mas não se iluda muito, tá? A vida já foi dura o suficiente com você. Quando ela saiu, voltei a abrir o livro. A verdade é que eu também tinha essas dúvidas. Todos os dias. Acordava às 5 da manhã para estudar antes de ir para o primeiro emprego, carregava livros na bolsa para ler durante o trajeto de ônibus, rabiscava fórmulas de química nas costas dos recibos do supermercado durante os intervalos. No posto de gasolina, durante as madrugadas mais silenciosas, eu espalhava meus cadernos no balcão e estudava entre os atendimentos. Física, química, biologia, matemática, matérias que eu não via há 16 anos, agora pareciam montanhas impossíveis de escalar. Mãe, você está estudando até de madrugada? Era Sofia, aparecendo na porta da cozinha às 2 da manhã numa quinta-feira. Eu estava na mesa, cercada de livros e folhas de exercícios, com uma caneca de café frio ao lado. Além do mais, Cláudio continuou, agora andando pela cozinha como um advogado fazendo sua defesa final. Mesmo que por um milagre você passasse no vestibular, o que é ridículo, mas vamos fingir que é possível, como é que você ia sustentar a casa durante 6 anos de faculdade? Medicina é período integral, você não pode trabalhar. Minha garganta estava fechada. As palavras que eu queria dizer, que eu era inteligente, que sempre fui boa aluna, que merecia uma chance, simplesmente não saíam. Marina, escuta o que eu vou te falar como seu marido e como alguém que te conhece há 15 anos. Cláudio puxou uma cadeira e sentou na minha frente, segurando minhas mãos com uma gentileza falsa que me deu arrepios. Você é uma boa pessoa, é uma boa mãe, é uma esposa dedicada, mas você não é médica, nunca foi, nunca vai ser. E sabe por quê? Porque você não tem o perfil. Medicina não é para qualquer um, é para gente que nasceu para isso, que tem estrutura, que tem capacidade de sacrifício. Eu tenho capacidade de sacrifício, murmurei. Tem? Então por que você nunca tentou melhorar de emprego? Por que nunca fez um curso técnico? Por que fica nessa vida morna, reclamando, mas nunca faz nada para mudar? A última pergunta foi como uma facada. Porque eu sabia a resposta, mas não podia falar. Porque você me convenceu de que eu era incapaz. Porque toda vez que eu sugeria alguma mudança, você encontrava 1000 motivos para que eu desistisse. Porque você gosta de me ver pequena. Marina, para com isso. Ele levantou, pegou os folhetos da mesa e os jogou no lixo. Você é uma perdedora que fica sonhando ao invés de viver a realidade. Aceita que sua vida é essa e para de encher minha paciência. Perdedora. A palavra ficou ecoando no ar da cozinha mesmo depois que ele saiu batendo a porta, me deixando sozinha com minhas lágrimas e com o som do meu sonho sendo jogado no lixo junto com aqueles folhetos coloridos. 3 anos depois. O divórcio foi como uma cirurgia sem anestesia, doloroso, mas necessário. Cláudio havia saído de casa depois de uma briga épica em que ele me chamou de peso morto e eu finalmente encontrei coragem de dizer que eu estava cansada de ser tratada como lixo. Sofia tinha 10 anos quando assinamos os papéis. Ele ficou com o carro e a TV. Eu fiquei com as dívidas e uma filha para criar sozinha. Era terça-feira, 2 da madrugada, e eu estava limpando o chão do posto de gasolina onde trabalhava no turno da noite. Meu segundo emprego. Durante o dia, continuava no supermercado. 16 horas por dia para conseguir pagar o aluguel de um apartamento minúsculo no Itaim Paulista e dar um mínimo de dignidade para Sofia. Meus joelhos doíam contra o piso frio enquanto eu esfregava a mancha de óleo próxima à bomba 2. Minha coluna latejava, minhas mãos estavam ressecadas de tanto produto de limpeza e eu sentia como se o meu corpo estivesse desmoronando por dentro. Aos 33 anos, eu parecia ter 60. Com licença, moça. Levantei a cabeça, um homem de terno, provavelmente voltando de alguma festa, me olhava com impaciência. O banheiro está fechado? Não, senhor, é só empurrar a porta.
Ele passou por mim como se eu fosse invisível, sem um obrigada, sem um por favor. Para ele, eu era apenas parte do cenário noturno, mais uma pessoa que limpava a sujeira dos outros para que o mundo dele continuasse funcionando perfeitamente. Quando terminei o turno às 6 da manhã, peguei 2 ônibus para chegar em casa. Sofia já estava acordada, tomando café com leite morno e pão com margarina, o café da manhã que eu havia deixado preparado antes de sair para o segundo emprego. Mãe, você tá com cara de cansada. Tô bem, amor. Como foi na escola ontem? A professora perguntou qual é a profissão dos nossos pais para um trabalho. Sofia mexeu no pão, sem me olhar nos olhos. Eu disse que meu pai trabalha numa loja e que a minha mãe é... É o quê, filha? Eu não sabia o que dizer. Você trabalha no supermercado e no posto. Mas isso não é profissão, né? Profissão é tipo médico, professor, engenheiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia não estava sendo cruel. Ela era apenas uma criança de 10 anos tentando entender o mundo. Mas as palavras inocentes cortaram mais fundo do que todas as humilhações de Cláudio. Mãe, ela continuou ainda brincando com o pão. Você sempre disse que quando era pequena queria ser médica. Por que você nunca tentou? Volta pra cama, amor, amanhã tem aula. Mas você não dorme? Durmo sim, só mais um pouquinho e eu vou deitar. Sofia se aproximou e me abraçou por trás. Mãe, você vai conseguir passar no vestibular? Eu não sei, filha, mas eu tô tentando. Se você conseguir, vai ser a primeira médica da nossa família. Primeira médica da nossa família. A frase ecoou na minha mente por dias. Minha mãe havia trabalhado a vida inteira como doméstica. Meu pai, pedreiro. Meus irmãos, empregos braçais. Nenhum de nós havia chegado nem perto de uma universidade. 3 meses depois. Você já tem cabelo branco, Marina? Quem é que vai querer ser atendido por uma médica velha? A frase veio de Joana, a supervisora do supermercado, quando ela me viu estudando anatomia durante o almoço. Ela havia descoberto sobre minha tentativa no vestibular porque eu havia pedido para trocar alguns turnos para poder fazer os simulados. Joana, eu tenho 34 anos, não 90. Mesmo assim, Marina, pensa bem. Quando você se formar, vai ter 40 anos. Nessa idade, as pessoas já estão pensando em se aposentar, não em começar uma carreira nova. Passei a mão pelos cabelos. Realmente havia alguns fios brancos aparecendo, resultado do estresse e do cansaço extremo dos últimos meses. Mas velha? Eu me sentia mais forte e determinada do que nunca. Além do mais, Joana continuou, você acha que tem cabeça para decorar tanta coisa? Medicina é muita matéria, Marina, muito nome difícil, muito detalhe técnico, não é para qualquer um. Aquela noite, sozinha no meu quarto, olhei-me no espelho por muito tempo. Será que eu realmente estava sendo ridícula? Será que estava desperdiçando pouco dinheiro que tinha numa fantasia impossível? Peguei o telefone e quase liguei para o cursinho para cancelar a matrícula. Minha mão tremeu sobre os números. Então, lembrei da Sofia perguntando se eu seria a primeira médica da família. Guardei o telefone. Dezembro de 2012. A lista dos aprovados estava fixada no mural da universidade. Centenas de jovens se aglomeravam procurando seus nomes entre milhares de números de inscrição. Eu estava ali, perdida, no meio da multidão, com o coração batendo tão forte que sentia como se fosse sair pela boca. Número de inscrição: 47892. Percorri a lista uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e não encontrei. Meu mundo desabou. Todas as noites de estudo, todos os sacrifícios, todas as humilhações, para nada. Cláudio estava certo, Vera estava certa, Joana estava certa. Eu era velha demais, burra demais, sonhadora demais. Comecei a me afastar da multidão, engolindo as lágrimas, quando uma garota ao meu lado gritou: Gente, tem uma segunda lista! Segunda lista? Corri de volta para o mural. Havia uma folha menor colada ao lado da principal. Lista de convocação, vagas remanescentes. Meus olhos correram pelos números. 47891, 47892. Marina Alves, Medicina.
Gritei, literalmente gritei ali no meio de centenas de pessoas. Várias se voltaram para me olhar, uma mulher de 35 anos com roupa simples, chorando de alegria entre adolescentes. Não me importei. Eu havia passado, contra as probabilidades, contra todas as vozes que me disseram que era impossível, contra a minha própria crença de que eu não merecia mais que uma vida medíocre. Eu havia passado no vestibular para medicina. O primeiro dia de aula foi como entrar em outro planeta. Cheguei à Universidade São Judas 1 hora antes do horário, vestindo minha melhor calça jeans e uma blusa branca que havia comprado especialmente para a ocasião. Carreguei uma mochila velha da Sofia, cheia de cadernos novos, que havia comprado numa promoção. O anfiteatro estava se enchendo gradualmente com os jovens que pareciam ter saído de um catálogo de faculdade particular. Cabelos bem cortados, roupas de marca, tênis que custavam mais que meu salário mensal, conversas sobre viagens para o exterior e carros ganhados de presente dos pais. Me sentei numa das últimas fileiras, tentando me tornar invisível. Nossa, tem uma senhora aqui na sala. Será que ela está no lugar certo? Talvez seja parente de alguém. Os sussurros não eram exatamente discretos. Fingi estar ocupada organizando meus cadernos, mas cada palavra era como uma picada de agulha. Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro ano de medicina. A professora que entrou era uma mulher elegante, de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque impecável. Usava um blazer azul marinho e carregava uma pasta de couro que gritava a competência. Eu sou a doutora Helena Ramos, responsável pela disciplina de Anatomia Humana. Antes de começarmos, gostaria que cada um se apresentasse brevemente. Meu estômago se contraiu. Apresentação. Claro que haveria apresentação. Os jovens começaram a se apresentar um por um. Oi, eu sou o Lucas, tenho 18 anos, meu pai é cardiologista. Eu sou a Camila, também 18, minha mãe é dermatologista. João, 19, meu tio tem uma clínica. Medicina parecia ser um negócio de família para todo mundo. E você? A doutora Helena estava olhando diretamente para mim. Todos se viraram. 50 pares de olhos curiosos fixados na senhora da última fileira. Marina, disse, minha voz saindo mais baixa que o normal. Marina Alves, tenho 35 anos. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. E qual sua formação anterior, Marina? Eu trabalho no supermercado. E no posto de gasolina. Se antes havia sussurros, agora havia um silêncio de cemitério. Alguns risinhos abafados ecoaram pelas primeiras fileiras. Interessante, disse a doutora Helena, sem demonstrar qualquer julgamento. Experiência de vida é sempre valiosa na medicina. Continuem, pessoal. Quando as apresentações terminaram, uma garota loira sentada algumas fileiras à minha frente se virou para a colega do lado e sussurrou. A tia ali deve ter se inscrito no lugar errado, mas alto o suficiente para eu ouvir. Tia. Eu havia me tornado a tia da turma. 2 semanas depois. Mariana, você poderia ficar um momento? A aula de anatomia havia terminado e todos estavam saindo para o intervalo. A doutora Helena me chamou até sua mesa. Como você está se adaptando? Bem, menti. A verdade é que eu estava me sentindo como um peixe fora d'água. As aulas eram extremamente técnicas, os colegas formavam grupos, naturalmente deixando-me de fora, e eu passava a maior parte do tempo tentando acompanhar um ritmo de estudo que era completamente diferente de tudo que eu havia experimentado no cursinho. Marina, posso ser franca com você? Acenei com a cabeça, temendo o que viria a seguir. Eu notei que você tem dificuldades com a nomenclatura anatômica latina, mas também notei algo mais importante. Ontem, quando você perguntou sobre a relação entre a posição do coração e os sintomas de angina, foi uma observação que muitos médicos formados não fazem. Fiquei surpresa. Eu havia feito aquela pergunta porque lembrei da minha tia, que morreu de infarto e sempre reclamava de dor no braço esquerdo. O que eu quero dizer é,
Não se deixe intimidar pela idade ou pela diferença de background. Você tem algo que muitos desses jovens não têm: experiência de vida real. Isso pode ser sua maior vantagem. Mas, professora, eu tô atrasada em tudo. Eles sabem coisas que eu nunca nem ouvi falar. E você sabe coisas que eles nunca viveram. Marina, medicina não é só memorizar nomes de ossos, é entender pessoas, é ter empatia, é saber que por trás de cada paciente há uma história. Você tem isso. Saí daquela conversa me sentindo um pouco menos invisível. Um mês depois. Ei, você é a Marina, né? Estava na biblioteca estudando para a prova de bioquímica, quando uma garota loira se aproximou da minha mesa. Era a mesma que havia me chamado de tia no primeiro dia. Sou. Eu sou a Patrícia. Ela se sentou sem ser convidada. Olha, eu sei que eu fui meio, sabe, no começo. Desculpa. Olhei para ela surpresa. É que é estranho, né? Você tem quase a idade da minha mãe estudando junto comigo? Imagino que seja, respondi diplomaticamente. Mas ontem, na aula da doutora Helena, quando você explicou sobre aquela relação entre diabetes e cicatrização, eu fiquei impressionada. Como você sabia? Minha vizinha é diabética. Ela sempre demora muito para cicatrizar qualquer machucado. Ah, Patrícia ficou pensativa. A gente meio que só sabe a teoria, né? Você sabe prática. Vocês são muito mais inteligentes que eu, disse sinceramente. Vocês aprendem muito mais rápido. Inteligentes? Marina, metade da turma só tá aqui porque os pais pagaram cursinho caro e colégio particular. A outra metade só quer o status de ser médico para postar no Instagram. Ri, surpresa com a honestidade dela. Você tá aqui porque realmente quer, né? Porque escolheu isso mesmo sendo difícil. Acho que sim. Isso é inspirador, na verdade. Patrícia se levantou para ir embora, mas se virou antes de sair. Marina, se você quiser, a gente pode estudar junto às vezes. Eu sei a teoria, você sabe como as coisas funcionam na vida real, pode dar certo. Quando ela saiu, sorri sozinha na biblioteca. Talvez eu realmente pertencesse àquele lugar. Terceiro ano de medicina. Mãe, você esqueceu da reunião da escola de novo. Sofia estava me esperando na cozinha quando eu cheguei em casa às 2 da madrugada. Ela tinha 15 anos agora, e nos últimos meses nossa relação estava tensa. Eu havia perdido 3 reuniões de pais e mestres, 2 festivais da escola e seu aniversário de 15 anos, tudo por causa dos plantões no hospital. Desculpa, amor. O plantão foi terrível, chegaram 3 politraumatizados e... Mãe, eu não quero saber do hospital. Eu quero saber por que a minha mãe nunca está presente. A frase me atingiu como um tapa. Sentei na cadeira ao lado dela, tirando o jaleco que eu estava usando há 18 horas seguidas. Sofia, você sabe que eu estou fazendo isso por nós duas, para ter uma vida melhor. Vida melhor? Seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, antes você trabalhava no supermercado e no posto, mas pelo menos chegava em casa. Agora você some por dias. Eu fico sozinha, faço comida sozinha, durmo sozinha. Como isso é vida melhor? Não soube o que responder. A verdade é que o terceiro ano de medicina estava sendo brutal. Além das aulas teóricas, tínhamos que cumprir plantões no hospital-escola. Eu trabalhava de dia no supermercado, havia conseguido reduzir para meio período, estudava à tarde e fazia plantões de noite. Dormia, em média, 3 horas por dia. Mãe, às vezes eu penso que você gosta mais dos seus livros e dos seus pacientes do que de mim. Sofia não fala isso, nunca. Então por que você nunca tem tempo para mim? Por que quando chega em casa fica estudando? Por que nos fins de semana você fica no hospital? Abracei a minha filha e senti como se meu coração estivesse se partindo. Ela estava certa. Nos últimos meses, eu havia me tornado uma estranha na minha própria casa. Filha, só mais 3 anos. Quando eu me formar... 3 anos é uma eternidade, mãe.
Eu vou estar na faculdade daqui a 3 anos, não vai ter mais tempo para recuperar. Naquela noite, deitada na cama, nas 2 horas que consegui dormir, pensei seriamente se valia a pena continuar. Talvez Cláudio estivesse certo. Talvez eu estivesse sendo egoísta, perseguindo um sonho que estava custando minha relação com a pessoa mais importante da minha vida. Uma semana depois, Marina, você precisa conversar comigo. A doutora Helena me chamou em seu consultório após a aula. Ela estava com uma expressão preocupada. Suas notas estão caindo. Sua última prova de patologia foi um desastre. O que está acontecendo? Eu estou com algumas dificuldades em casa. Quer conversar sobre isso? Contei para ela, sobre Sofia, sobre a culpa que estava sentindo, sobre questionar se realmente deveria continuar. Marina, posso te contar uma coisa sobre a minha própria experiência? Acenei. Quando eu estava no 4º ano de medicina, minha filha mais velha também me disse coisas parecidas. Disse que eu era uma mãe ausente, que amava mais os pacientes que ela. Quase desisti da residência. E o que aconteceu? Continuei. E sabe por quê? Porque percebi que não estava sendo uma mãe ausente. Estava sendo um exemplo. Estava mostrando para ela que mulheres podem perseguir seus sonhos, mesmo quando é difícil. Mas Sofia está com 15 anos. É normal que adolescentes se sintam negligenciados, independentemente do que os pais fazem. Mas Marina, pense, que lição você quer ensinar para ela? Que devemos desistir dos nossos sonhos quando as coisas ficam difíceis? Fiquei em silêncio. Além disso, a doutora Helena continuou, você está há 1 ano e meio de se formar. 1 ano e meio, Marina. Depois de tudo que você passou, você vai desistir agora? Mas e se eu não conseguir? E se eu reprovar? Então você tenta de novo, quantas vezes for necessário. Mas não por causa das notas, Marina. Você está com dificuldades porque está sobrecarregada, não porque não tem capacidade. Ela se levantou e foi até a estante, pegando um livro. Quero que você reduza suas horas no supermercado. Eu vou te indicar para uma bolsa de monitoria. Não é muito dinheiro, mas ajuda. E quero que você pare de se culpar por perseguir seus sonhos. 2 meses depois. Marina, espera! Era Patrícia correndo atrás de mim no corredor da faculdade. Nos últimos 2 anos, ela havia se tornado minha parceira de estudos constante e, surpreendentemente, uma das minhas melhores amigas. Viu o resultado da prova de cardiologia? Meu estômago se contraiu. Eu havia estudado menos que o normal nas últimas semanas, tentando equilibrar melhor o tempo com Sofia. Ainda não. Foi ruim? Marina, você tirou a 2ª maior nota da turma. Sério? Sério. E sabe qual foi a maior? A minha. Estudamos juntas, lembra? Sorri, sentindo uma onda de alívio e orgulho. Patrícia, obrigada. Por tudo. Por ter acreditado em mim quando nem eu mesma acreditava. Marina, você que me ensinou que medicina não é só sobre memorizar coisas, é sobre entender pessoas. Metade do que eu sei sobre ser uma boa médica, aprendi observando você com os pacientes no hospital. Naquela tarde, cheguei em casa mais cedo que o normal. Sofia estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Mãe, que horas você vai sair hoje? Não vou sair. Pensei que podíamos pedir uma pizza e assistir um filme. Sofia levantou a cabeça, surpresa. Sério? Sério. Você escolhe o filme. Ela correu e me abraçou forte. Mãe, desculpa o que eu disse semana passada. Eu sei que você está lutando por nós duas. Você estava certa, amor. Eu preciso encontrar um equilíbrio melhor. E mãe? Sim? Eu tô orgulhosa de você. Muito orgulhosa. Naquela noite, assistindo o filme deitada no sofá com minha filha, pensei em quantas vezes havia duvidado se valeria a pena continuar. Quantas vezes a voz do Cláudio ecoava na minha mente, me chamando de perdedora. Mas olhando para Sofia, vendo o orgulho em seus olhos, eu soube que cada sacrifício havia valido a pena. Faltava 1 ano e meio para a formatura. 1 ano e meio para provar que perdedora era a última coisa que eu era. Uma semana antes da formatura. Marina, você não vai acreditar no que eu acabei de descobrir.
Era segunda-feira de manhã, e eu estava tomando café quando Sofia chegou da casa da minha irmã com uma expressão estranha no rosto. Ela havia passado o fim de semana em Campinas, visitando a tia Lúcia. O que foi, amor? A tia Lúcia me contou que o Cláudio vai na sua formatura. O mundo parou. A caneca de café escorregou da minha mão e se estilhaçou no chão da cozinha, espalhando o líquido quente pelos azulejos. Fiquei parada olhando para os cacos como se eles pudessem me dar uma resposta para aquela bomba que minha filha havia acabado de jogar. Como assim vai na minha formatura? Parece que a prima dele, a Carla, casou com aquele cara, como é o nome mesmo? O Rodrigo, que é primo da tia Lúcia. E a tia Lúcia convidou a família toda para ir, incluindo ele. Carla, a prima do Cláudio, que sempre foi gentil comigo durante o casamento. Rodrigo, primo da minha irmã, que realmente havia casado no ano passado. Os laços familiares complexos do interior mineiro, onde todo mundo conhece todo mundo e os convites de formatura se espalham como ondas concêntricas. Mãe, você tá bem? Ficou branca? Não, eu não estava bem. Meu corpo inteiro começou a tremer. Depois de 6 anos sem vê-lo, depois de construir uma nova vida, de me tornar uma pessoa diferente, Cláudio estaria lá. No dia mais importante da minha vida, ele estaria na plateia, provavelmente com aquele sorriso sarcástico que eu conhecia tão bem. Mãe, senta aqui. Sofia me guiou até a cadeira e começou a recolher os cacos de louça do chão. Eu não posso deixar ele estragar esse dia, murmurei, mais para mim mesma do que para ela. Ele não vai estragar nada, mãe. Sofia, você não entende. Esse homem, ele me destruiu. Ele me convenceu de que eu era uma perdedora, de que nunca ia conseguir nada na vida. Durante anos eu acreditei nele. Mas, mãe, ele vai estar lá, vendo eu receber o diploma e vai encontrar um jeito de estragar tudo. Vai fazer algum comentário, vai me humilhar na frente de todo mundo, vai... Mãe! Sofia gritou, me fazendo parar de falar. Para de falar assim! Nunca havia visto minha filha tão brava. Mãe, escuta o que você está falando. Você está dando poder para esse homem sobre a sua vitória, a sua conquista. Ele não fez nada pelos últimos 6 anos. Quem acordou às 5 da manhã para estudar foi você. Quem trabalhou de dia e estudou de noite foi você. Quem passou noites em claro no hospital foi você. Ela se sentou na minha frente, segurando minhas mãos. Mãe, ele é só uma pessoa na plateia. Uma pessoa que não tem nada a ver com quem você é hoje. Você não é mais aquela mulher que acreditava nas palavras dele. Mas e se quando eu ver ele? Quando você vir ele, você vai lembrar de tudo que conquistou sozinha. Mãe, você virou médica. Médica. Quantas pessoas têm coragem de recomeçar aos 35 anos? Quantas pessoas têm força para aguentar o que você aguentou? As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de medo, eram lágrimas de gratidão por ter uma filha tão sábia. Além do mais, Sofia continuou, se ele vier com alguma gracinha, vai estar falando para uma doutora, não para a mulher insegura que ele conhecia. Respirei fundo, sentindo algo se reorganizar dentro do meu peito. Você tem razão. Claro que tenho, sou filha de médica, né? Rimos juntas e pela primeira vez desde que soube da presença dele na formatura, senti que poderia lidar com isso. 3 dias antes da formatura. Marina, você tá muito tensa. Era a Patrícia, observando durante nosso último plantão como estudantes. Estávamos na UTI, checando os pacientes antes de passar o caso para os residentes. É a formatura, tô nervosa. Nervosa? Marina, você salvou 3 vidas só nesta semana. Você foi a melhor aluna de clínica médica dos últimos 5 anos. O que tem para ficar nervosa? Contei para ela sobre Cláudio. Ah, entendi. Patrícia parou de escrever no prontuário e me olhou com aquela expressão determinada que eu havia aprendido a reconhecer. Marina, posso te falar uma coisa? Claro. Você sabe como a turma te chama agora? Não. A inspiração da turma. O quê? É sério. Todo mundo fala isso. A Marina é a inspiração da turma, porque você provou que não importa a idade, não importa de onde você vem, se você realmente quer alguma coisa e luta por isso, você consegue. Fiquei em silêncio processando aquela informação.
Marina, metade dos nossos colegas está aqui porque os pais mandaram. A outra metade está aqui pelo status. Você está aqui porque escolheu estar. Isso faz toda a diferença. Mas, Patrícia, e se... Quando você vir ele, você vai lembrar que tem 50 pessoas na turma que te admiram. Você vai lembrar que a doutora Helena fala de você como exemplo. Você vai lembrar que seus pacientes saem do hospital falando da doutora Marina com carinho. Ela colocou a mão no meu ombro. Marina, você não é mais a mulher que ele conheceu. Você é doutora Marina Alves. E ele ainda é o mesmo homem amargo que precisa diminuir os outros para se sentir grande. Naquela noite, me olhei no espelho do banheiro, o mesmo espelho rachado onde havia chorado tantas vezes ao longo desses anos. Mas a mulher que me olhava de volta já não era a mesma. Cláudio, falei para o reflexo, você pode estar na minha formatura, mas você não faz mais parte da minha história. 6 de dezembro de 2018, 14 horas. O auditório da universidade estava lotado, famílias inteiras ocupavam as cadeiras vermelhas, câmeras e celulares capturando cada momento daquele dia especial. O palco estava decorado com flores brancas e o brasão da universidade ao fundo, e uma energia de expectativa pairava no ar. Eu estava no camarim improvisado com os meus colegas de turma, todos vestindo as becas pretas que havíamos sonhado usar por tantos anos. As conversas eram uma mistura de nervosismo e euforia. Gente, conseguimos! Somos médicos! Gritou o Lucas, o mesmo garoto que no primeiro dia havia se apresentado como filho de cardiologista. Marina! Patrícia apareceu ao meu lado, radiante. Você viu? Sua família chegou! Olhei pela frestinha da cortina e vi Sofia na terceira fileira, ao lado da minha irmã Lúcia e do meu cunhado. Minha filha estava linda, usando um vestido azul marinho que havíamos comprado especialmente para a ocasião. Ela segurava um buquê de flores amarelas, minhas favoritas. E então, eu o vi. Cláudio estava sentado 5 fileiras atrás, ao lado da prima Carla e do marido dela. Usava um terno cinza que eu não conhecia e tinha engordado um pouco, os cabelos mais ralos que na minha memória. Mas o sorriso, aquele sorriso sarcástico, estava exatamente igual. Meu estômago se contraiu, mas respirei fundo, lembrando das palavras da Sofia. Ele é só uma pessoa na plateia. Marina, você tá bem? Patrícia notou minha expressão. Tô, é só... Ele tá ali. Quem? O ex-marido. Patrícia olhou na direção que eu havia indicado. Aquele cara barrigudo de terno cinza? Esse mesmo. Marina, sério, você ficou com medo desse cara? Ela riu. Mana, olha pra você e olha pra ele. Você tá radiante, conquistou seus sonhos, tá formada em medicina. Ele tá ali parecendo que engoliu um limão. Ela tinha razão. Visto de longe, Cláudio não parecia mais o homem intimidador da minha memória. Parecia apenas comum. Além do mais, Patrícia continuou, ele que se prepare, porque daqui a pouco a inspiração da turma vai receber o diploma dela e todos nós vamos gritar tanto que o teto vai voar. 14h30. Senhoras e senhores, tenham início a solenidade de colação de grau da turma de Medicina 2018. A música solene começou a tocar e nós, os formandos, entramos em fila indiana no auditório. O público se levantou aplaudindo e eu me senti como se estivesse flutuando. Caminhei devagar pelo corredor central, cumprimentando rostos conhecidos na plateia. Sofia me acenou entusiasmada. Minha irmã limpava lágrimas dos olhos. Quando passei pela fileira onde Cláudio estava sentado, nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele não estava mais sorrindo. Sentamos nas primeiras fileiras, de frente para o palco. A cerimônia começou com os discursos tradicionais do reitor, do paraninfo, dos representantes da turma. E então, foi a vez da doutora Helena subir ao palco. Queridos formandos, vocês estão aqui hoje após 6 anos de dedicação, estudo e sacrifício. Mas quero falar especialmente sobre algo que observei nesta turma: a diversidade de trajetórias que levaram vocês até aqui. Meu coração disparou. Será que ela ia...
Medicina não é privilégio de jovens ou de famílias médicas. Medicina é vocação. E vocação pode despertar aos 18 anos ou aos 40 anos. O que importa não é quando você começa, mas a determinação com que você persegue seus objetivos. Senti todos os olhares se voltando para mim. Esta turma me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que idade é apenas um número quando se tem propósito, que as maiores vitórias vêm das maiores superações. O auditório estava em silêncio. Parabéns a todos vocês, mas permitam-me um parabéns especial àqueles que provaram que sonhos não têm prazo de validade. O aplauso foi ensurdecedor. Patrícia me abraçou, chorando. Vários colegas se voltaram para me cumprimentar. Olhei para a plateia e vi Sofia de pé, aplaudindo com lágrimas de orgulho nos olhos. E vi Cláudio. Ele não estava aplaudindo. Estava olhando para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Quando a doutora Helena desceu do palco, passou pela minha fileira e sussurrou no meu ouvido. Isso foi para você, Marina. Você merece. 15:15. Agora convidamos o Dr. Augusto Neves para a entrega dos diplomas. Dr. Augusto Neves era uma lenda na medicina brasileira, cirurgião cardiovascular renomado, professor emérito, um homem de uns 70 anos, cuja simples presença comandava respeito. Quando desci do palco, Patrícia foi a primeira a me abraçar. Marina, você conseguiu! A inspiração da turma conseguiu! Os outros colegas formaram uma fila para me cumprimentar. Abraços, parabéns, lágrimas de alegria. Eu havia esperado esse momento por 6 anos, mas a realidade estava sendo ainda melhor que qualquer sonho. Olhei para a plateia e vi que Cláudio estava saindo. Não disse nada para ninguém. Simplesmente se levantou e caminhou em direção à saída, deixando Carla e o marido confusos na fileira. E pela primeira vez, sua partida não me afetou. Ele havia se tornado irrelevante na minha história. Doutora Marina Alves, disse para mim mesma, saboreando cada palavra. Perdedora? Nunca mais. Eu era médica. Eu era vitoriosa. Eu era livre. Mãe! Sofia correu pelo saguão do auditório e se jogou nos meus braços com tanta força que quase caímos as duas. Eu ainda segurava meu diploma na mão direita e com a esquerda abracei minha filha como se fosse a primeira vez que a via em anos. Você conseguiu, mãe! Você conseguiu! Nós conseguimos, amor! Nós conseguimos! Porque era verdade. Sofia havia crescido comigo durante essa jornada. Ela havia feito sacrifícios que nenhuma criança deveria fazer. Havia me apoiado quando eu duvidei de mim mesma, havia se tornado minha âncora nos momentos mais difíceis. Doutora Marina! Era minha irmã Lúcia, se aproximando com lágrimas de orgulho nos olhos. Não acredito que minha irmãzinha é médica! Lúcia me abraçou forte, sussurrando no meu ouvido. Mamãe estaria tão orgulhosa. Papai também. Nossos pais haviam morrido durante meus anos de faculdade. Mamãe de câncer no 2º ano, papai de infarto no 4º. Eles nunca viram minha formatura, mas eu sabia que de alguma forma estavam ali comigo. Marina! Marina! Era Patrícia correndo em nossa direção com um buquê de rosas vermelhas nas mãos. Patrícia! Nos abraçamos como duas crianças, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você viu a cara do pessoal quando o Dr. Augusto fez aquele discurso? Todo mundo chorando. Minha mãe perguntou se você era minha irmã mais velha, porque ela nunca viu ninguém falar de outra pessoa com tanto carinho. Onde estão seus pais? Quero conhecê-los. Ali, Patrícia apontou, para um casal elegante que se aproximava. Mãe? Pai? Essa é a Marina, a amiga que eu sempre falo. Doutora Marina, corrigiu a mãe da Patrícia, me estendendo a mão. É uma honra conhecê-la. Patrícia não para de falar sobre você. Disse que você é a pessoa mais determinada que ela conhece. A inspiração da turma, acrescentou o pai dela, sorrindo. Minha filha nos contou a sua história, é realmente impressionante. Passamos os próximos minutos conversando, trocando contatos, fazendo planos. Patrícia havia conseguido uma vaga na residência de pediatria no Hospital das Clínicas. Eu havia sido aceita na residência de clínica médica no mesmo hospital. Marina, você percebe que vamos trabalhar juntas pelos próximos 3 anos? Patrícia segurou minha mão animada.
A dupla imbatível, ri. Quem diria, né? A tia da turma e a menina rica trabalhando lado a lado. Ei! Ela me deu um tapa no braço. Agora você não pode mais se chamar de tia. Agora você é a doutora Marina e eu sou a doutora Patrícia. Somos colegas médicas. Colegas médicas. As palavras soavam como música aos meus ouvidos. 18 horas. Marina! A voz me fez virar. Era Cláudio, parado a alguns metros de distância. Ele havia voltado, provavelmente depois que a multidão diminuiu um pouco. Sofia imediatamente se posicionou a meu lado, protetiva. Patrícia e minha família pararam de conversar, sentindo a tensão no ar. Cláudio? Minha voz saiu calma, controlada. Os diplomas serão entregues em ordem alfabética, anunciou ele. Meu sobrenome começava com um A. Eu seria uma das primeiras. Ana Carolina Ferreira. A primeira colega subiu ao palco sob aplausos. Bruno Santos Oliveira. Meu coração batia cada vez mais forte. Carlos Eduardo Lima. Estava quase na minha vez. Júlia Mendes Costa. Uma a mais. Marina Alves. Tudo parou. Quando meu nome ecoou pelo auditório, senti como se o tempo tivesse desacelerado. Levantei da cadeira com as pernas tremendo e comecei a caminhar em direção ao palco. Cada passo era uma memória. Passo 1. Cláudio me chamando de perdedora naquela cozinha há 10 anos. Passo 2. Eu trabalhando de madrugada no posto de gasolina, estudando entre um cliente e outro. Passo 3. O primeiro dia de faculdade, sendo chamada de tia pelos colegas mais jovens. Passo 4. As noites em claro, estudando anatomia enquanto Sofia dormia. Passo 5. As lágrimas de exaustão, questionando se deveria desistir. Passo 6. A primeira vez que um paciente me chamou de doutora. Quando cheguei ao palco, Dr. Augusto Neves me esperava com um sorriso caloroso. O auditório estava em silêncio total, como se todos estivessem segurando a respiração. Marina Alves, ele disse, pegando meu diploma da mesa solene. 40 anos, mãe solteira, ex-operadora de caixa. O público sussurrou. Alguns murmúrios de admiração ecoaram pelo auditório. Esta jovem, e digo jovem porque na medicina a idade real é medida pela paixão, não pelos anos, representa o que há de mais bonito na nossa profissão, a capacidade de transformação. Ele segurou meu diploma no alto para que todos pudessem ver. Marina, em 6 anos de convivência, eu a vi trabalhando 2 empregos para pagar os estudos. Vi você dormindo nos corredores do hospital entre os plantões. Vi você questionada por colegas que achavam que medicina não era para você. Minha garganta estava fechada. As lágrimas corriam livres pelo meu rosto. Mas eu também vi você salvar vidas. Vi você tratar pacientes com uma humanidade que poucos médicos conseguem. Vi você se formar entre os primeiros da turma, provando que talento e dedicação não têm idade. O Dr. Augusto se aproximou de mim e segurou minhas mãos. Marina Alves, você não é apenas uma nova médica. Você é um exemplo de que nunca é tarde para recomeçar, de que nossos sonhos são mais fortes que as vozes que tentam nos diminuir. Ele me entregou o diploma. É com imensa honra que ele confira o título de médica. Doutora Marina Alves, que este diploma seja o símbolo não apenas do que você conquistou, mas do que você é capaz de conquistar. O auditório explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram. Ouvi Sofia gritando, "Essa é minha mãe!" no meio da multidão. Vi minha irmã chorando de emoção. Vi a doutora Helena na primeira fileira aplaudindo com orgulho. E vi Cláudio. Ele estava sentado, sem aplaudir, com uma expressão de completo choque. Pela primeira vez em todos os anos que eu conheci, ele parecia pequeno. Segurei meu diploma contra o peito e olhei diretamente para ele. Não com raiva, não com ressentimento, mas com a tranquilidade de quem sabia que havia vencido a batalha mais importante da sua vida. Não a batalha contra ele, a batalha contra a voz dentro da minha própria cabeça que dizia que eu não era capaz. Muito obrigada, murmurei para o Dr. Augusto. Obrigado você, Marina, por nos lembrar por que escolhemos ser médicos.
Ele se aproximou alguns passos, mas manteve distância. Parecia menor do que eu lembrava, mais velho, mais cansado. Parabéns, disse a voz sem emoção. Obrigada. Um silêncio constrangedor se instalou entre nós. Eu podia ver que ele queria dizer alguma coisa, mas as palavras não saíam. Marina, Oi, ex-marido da minha mãe! Sofia interrompeu com um sorriso doce, mas venenoso. Você viu? Minha mãe é médica, doutora, a doutora Marina Alves. Cláudio olhou para Sofia, surpreso com a atitude direta dela. Eu vi. Legal, né? E sabe o que é mais legal ainda? Ela provou que você estava completamente errado sobre ela. Sofia, tentei intervir, mas ela continuou. Você chamou ela de perdedora, né? Pois é, olha só. Sofia apontou para o diploma na minha mão. Essa é a cara de uma perdedora para você? Cláudio ficou vermelho. Olhou para mim, depois para Sofia, depois para as outras pessoas que estavam observando a cena. Eu só vim parabenizar. Parabenização aceita, disse Sofia com educação exagerada. Pode ir embora agora. Pela primeira vez na vida, senti orgulho da atitude confrontativa da minha filha. Ela estava me defendendo como eu nunca havia conseguido me defender. Cláudio olhou para mim uma última vez. Havia algo diferente no olhar dele. Talvez reconhecimento, talvez arrependimento, talvez apenas surpresa. Marina, você ficou diferente. Eu cresci, Cláudio. Algo que você nunca me deixou fazer quando estávamos casados. Ele abriu a boca para dizer algo, mas mudou de ideia. Acenou constrangido e se afastou. Dessa vez eu sabia que era para sempre. Mãe, Sofia sussurrou quando ele estava longe. Você viu como ele parecia pequeno? Vi, amor. Muito pequeno. 19h30. A festa de formatura estava acontecendo no salão da universidade. A turma inteira estava lá, junto com familiares e professores. Eu usava um vestido azul marinho que havia comprado para a ocasião. O primeiro vestido bonito que comprava em anos. Doutora Marina! O garoto Lucas, agora doutor Lucas, se aproximou com uma taça de champanhe. Você tem que fazer um discurso. Eu? Por quê? Porque você é a inspiração da turma, todo mundo quer ouvir você falar. Antes que eu pudesse protestar, alguém bateu numa taça e gritou: Pessoal, a Marina vai falar! Todos se voltaram para mim. 50 rostos expectantes. Pessoas que haviam compartilhado os últimos 6 anos comigo, que me viram crescer, tropeçar, levantar e vencer. Eu não sei o que dizer. Fala do coração! Gritou alguém do fundo. Respirei fundo e olhei para todos aqueles jovens médicos. Vocês sabem, quando entrei na faculdade eu me sentia como uma intrusa, achava que não pertencia aqui. Vocês eram jovens, inteligentes, vinham de famílias estruturadas. Eu era a tia da turma. Alguns risos carinhosos ecoaram pelo salão. Mas vocês me ensinaram algo muito importante, que medicina não é sobre idade, origem ou dinheiro. Medicina é sobre humanidade, é sobre dedicação, é sobre nunca desistir das pessoas que precisam da gente. As conversas paralelas pararam, todo mundo estava prestando atenção. Vocês também me ensinaram que família não é só sangue, vocês se tornaram minha família. Especialmente você, Patrícia, que transformou minha jornada solitária numa amizade para a vida toda. Patrícia limpou uma lágrima dos olhos. Hoje eu não sou apenas doutora Marina Alves. Eu sou prova de que nunca é tarde para recomeçar, de que nossos sonhos não têm prazo de validade, de que a palavra impossível é apenas uma opinião. Levantei minha taça. Então vamos brindar não só ao nosso diploma, mas ao fato de que cada um de nós provou que merecemos estar aqui. Saúde! Saúde! Gritaram todos em coro. 10 da noite. A festa estava terminando. As famílias foram embora, restando apenas os formandos mais próximos. Eu estava na varanda do salão com Sofia e Patrícia, observando as luzes de São Paulo se acendendo na distância. Mãe, Sofia disse, encostada no meu ombro, o que você vai fazer agora?
Como assim? Você passou 6 anos lutando para se formar. Agora você conseguiu. E agora? Era uma pergunta profunda. Durante tanto tempo, minha vida havia girado em torno de um único objetivo: me formar em medicina. Agora que havia conquistado isso, o que viria depois? Agora é o começo, respondi, surpresa com a clareza da minha própria resposta. O começo? Sofia, por 6 anos eu estudei medicina. Agora eu vou praticar medicina. Vou salvar vidas de verdade. Vou fazer a diferença na vida das pessoas. Esse diploma não é o fim da jornada, é o início. Olhei para minha filha, que estava quase da minha altura agora. E você, meu amor? O que você quer fazer da vida? Sofia sorriu, o mesmo sorriso travesso que fazia desde pequena. Eu quero ser como você, mãe. Médica? Não. Eu quero ser alguém que nunca desiste dos próprios sonhos. Senti o meu coração transbordar de orgulho. Patrícia, me virei para minha amiga. Obrigada. Por tudo. Marina, eu que tenho que agradecer. Você me ensinou que medicina é muito mais que conhecimento técnico. É empatia, é força, é não desistir nunca. Ficamos alguns minutos em silêncio, contemplando a cidade. Sabe o que é engraçado? Disse, quebrando o silêncio. O quê? Perguntaram as duas juntas. Durante todos esses anos eu achei que estava provando para o Cláudio que ele estava errado sobre mim. Mas hoje eu percebi que eu não precisava provar nada para ele. Eu precisava provar para mim mesma. Tirei o diploma da bolsa e o segurei contra o peito. Por tanto tempo eu acreditei que era uma perdedora. Hoje eu sei que sou uma vencedora. Não porque consegui o diploma, mas porque nunca desisti de mim mesma. 11 da noite. Sofia e minha irmã já haviam ido para casa. Patrícia havia ido comemorar com outros colegas. Eu estava sozinha no estacionamento da universidade, ao lado do meu carro, um Civic 2010 que havia conseguido comprar no 4º ano de faculdade. O céu estava estrelado, coisa rara em São Paulo. Encostei no capô do carro e olhei para cima, segurando o meu diploma nas mãos. Consegui, falei para as estrelas. Eu realmente consegui. Pensei em tudo o que havia acontecido. Na Marina de 10 anos atrás, chorando na cozinha enquanto Cláudio jogava meus sonhos no lixo. Na Marina de 6 anos atrás, trabalhando 2 empregos e estudando de madrugada. Na Marina de hoje, doutora Marina Alves, com residência garantida no melhor hospital da cidade. Não eram pessoas diferentes. Era a mesma mulher que havia encontrado forças para recomeçar quando todos disseram que era tarde demais. Meu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Doutora Marina, aqui é o Sr. José, paciente da enfermaria do 5º andar. A senhora lembra de mim? A senhora me cuidou quando eu tive pneumonia no mês passado. Eu vi a sua formatura na internet, minha neta filmou e postou. Queria dizer que a senhora é o tipo de médica que eu gostaria que cuidasse da minha família, para sempre. Parabéns, doutora. Muito obrigado por tudo. Chorei. Chorei de gratidão, de realização, de felicidade pura. Aquilo era o que realmente importava. Não provar nada para o Cláudio. Não vencer debates com pessoas que duvidaram de mim. Era fazer a diferença na vida de pessoas como o Sr. José. Era ser a médica que eu sempre sonhei em ser. Entrei no carro e liguei o rádio. Tocava uma música que eu não conhecia, mas a letra falava sobre recomeços, sobre coragem, sobre nunca desistir dos sonhos. Dirigindo pelas ruas vazias de São Paulo, com o meu diploma no banco do passageiro, sorri com uma tranquilidade que não sentia há anos. Marina Alves, a perdedora, havia morrido naquela cozinha há 10 anos atrás. Doutora Marina Alves, a médica, havia nascido hoje. E o melhor de tudo, sua história estava apenas começando.
O ferro de passar roupa chiava contra o tecido preto da beca, liberando pequenas nuvens de vapor que subiam em direção ao teto descascado do meu apartamento de 2 quartos na zona leste de São Paulo. Era 6 da manhã de uma sexta-feira de dezembro de 2018 e minhas mãos tremiam, não pelo peso do ferro, mas pelo peso de tudo o que aquele momento representava. Hoje eu me formaria em medicina. Aos 40 anos, depois de 6 anos de noites sem dormir, empregos duplos e uma jornada que muitos chamaram de impossível, eu finalmente vestiria aquela beca e receberia o diploma que Cláudio jurava que eu nunca conseguiria. Perdedora. A palavra ecoou na minha mente como um tiro, tão nítida quanto naquele dia terrível de 10 anos atrás. Minha mão parou no ar, o ferro suspenso sobre a gola da beca, enquanto a lembrança me atingia como uma onda gelada. O celular vibrou na mesa da cozinha, me arrancando daquele buraco negro de memórias. Era uma mensagem de Sofia. Mãe, hoje é o seu dia, você vai arrasar, te amo mais que tudo. Minha filha, agora com 17 anos, estava passando uns dias na casa da minha irmã em Campinas para poder acompanhar a formatura à tarde. Ela havia crescido vendo-me estudar anatomia na mesa da cozinha enquanto preparava seu jantar, me visto decorar fórmulas químicas durante os comerciais da novela. Acompanhou cada lágrima de frustração e cada vitória pequena ao longo dessa jornada impossível. Sorri, guardando o telefone, e voltei a alisar a beca. O tecido estava impecável agora, preto e solene, esperando para vestir o corpo de uma mulher que a sociedade havia tentado convencer de que era velha demais, sem jeito para estudar e destinada à mediocridade. Caminhei até o espelho do banheiro, o mesmo espelho rachado que eu havia olhado milhares de vezes durante esses anos, perguntando-me se seria forte o suficiente para continuar. Hoje, pela primeira vez, a mulher que me olhava de volta não era a Marina insegura e derrotada que Cláudio havia moldado. Era a doutora Marina Alves. Mas a voz dele ainda sussurrava no fundo da minha mente. Você nunca vai conseguir, Marina. Você não tem disciplina. Você não tem inteligência. Você é uma perdedora. Hoje, eu provaria que ele estava errado. 10 anos antes. Você tá maluca, Marina. Completamente maluca. Cláudio me olhava da porta da cozinha como se eu fosse uma criança que havia quebrado algo valioso. Na mesa à nossa frente estavam espalhados os folhetos dos cursinhos pré-vestibular que eu havia pego escondido durante meu horário de almoço no supermercado onde eu trabalhava como operadora de caixa. Eu só disse que quero tentar o vestibular para medicina, murmurei, tentando manter a voz firme, mas por dentro já sentia a coragem se esvaindo como areia entre os dedos. Medicina? Ele riu, um som áspero que cortou o ar da nossa cozinha pequena. Marina, você tem 30 anos. 30! Você vai competir com crianças de 18 anos que estudaram a vida inteira em colégios particulares, que têm pais médicos, que falam inglês fluente. E você? Você mal terminou o ensino médio. Cada palavra era como um soco no estômago. Eu havia terminado o ensino médio, sim, mas aos 23 anos, através do supletivo, porque havia abandonado os estudos aos 16 para casar com ele. Havia sido meu príncipe encantado naquela época, 5 anos mais velho, com um emprego fixo como vendedor numa loja de materiais de construção, prometendo-me uma vida melhor longe da pobreza da minha família em Poços de Caldas. Cláudio, eu sempre sonhei em ser médica, desde criança. Talvez agora seja a hora. A hora? Interrompeu, caminhando até onde eu estava sentada e apoiando as mãos na mesa, inclinando o rosto próximo ao meu. Marina, você trabalha 10 horas por dia no caixa, chega em casa morta de cansado, mal consegue ajudar Sofia com a lição de casa. Como é que você vai estudar para vestibular? Com que dinheiro? Com que tempo? Eu podia tentar estudar de madrugada ou... De madrugada? Marina, acorda para a vida. Você não é adolescente mais. Você tem responsabilidades. Nós temos contas para pagar. A Sofia precisa de uma mãe presente, não de uma sonhadora que vive com a cabeça nas nuvens. Peguei um dos folhetos, Curso Preparatório Anglo, dizia em vermelho, e apertei entre as mãos. Eu podia fazer um cursinho noturno, tem uns mais baratos. Baratos?
Cláudio riu de novo, endireitando o corpo e cruzando os braços. Marina, você sabe quanto ganha por mês? R$ 1.200. Sabe quanto custa esse cursinho barato? R$ 400 mensais. Sem contar material, sem contar que você ia ter que reduzir a sua carga horária no trabalho. Faz as contas. Eu sabia que as contas não fechavam. Claro que sabia. Mas desde criança eu sonhava em usar um jaleco branco, em salvar vidas, em ser alguém importante. Durante os 10 anos do nosso casamento, esse sonho havia se escondido em algum canto escuro da minha alma, mas recentemente tinha começado a despertar de novo. Talvez fosse porque a Sofia, agora com 17 anos, me havia perguntado uma semana antes: Mãe, qual é o seu sonho? Eu não soube responder.